Glória a Deus, que momento glorioso, querido. Que momento glorioso. É o céu na terra, né? É o céu na terra, enquanto a gente está aqui, adorando o Senhor, né? É o céu na terra. Como se a gente estivesse experimentando um pouquinho daquilo que nós vamos viver lá na eternidade. Querido, isso é tão glorioso, querido. Esse dia está nos aguardando. O dia que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Aleluia, você está com essa expectativa da sua volta? Você está com essa expectativa? Ele está voltando. E isso tem que trazer alegria no nosso coração, querido. Jesus está voltando. Amados, é tão maravilhoso de poder viver uma vida de adoração, de uma vida de louvor ao Senhor. Porque, querido, se você não ama adorar e louvar o Senhor enquanto você está aqui, como é que você vai querer, né, passar uma eternidade ao lado do Senhor? Se isso aqui não te traz alegria, não te traz prazer, como é que você vai querer estar na eternidade? Lá na eternidade, amados, isso aqui vai ser eterno, constante. É adoração, é louvor, a gente vai contemplar a glória dele, vamos ver toda essa adoração maravilhosa, queridos, que está acontecendo nesse exato momento. E, amados, nós queremos aqui compartilhar, eu quero poder liberar sobre a igreja uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 11. Abra comigo, Evangelho de Lucas, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 1. Nessa noite quero falar um pouco sobre oração. Quero falar um pouco sobre oração. O legado da oração. Quero falar sobre isso com você nessa noite. O legado da oração. Lucas capítulo 11, versículo 1. Se você estiver sem Bíblia, você pode acompanhar aqui na projeção, aqui no telão, aqui, Data Show. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixe cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, presta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. E lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Amém? Olha só, querido, que texto poderoso. E a gente quer falar um pouco, eu quero compartilhar um pouco com você nessa noite, a respeito, né, da nossa vida de oração. Como eu falei, o legado da oração. Se tem algo que nós já estamos, né, trabalhando já faz alguns anos, e o pastor Elton, a pastora Marli tem insistido muito isso conosco. Eu falo isso porque nós que somos discípulos, né, do pastor, as discípulas da pastora, sabe muito bem o quanto, não é de agora, mas já faz um bom tempo, ele está nos convocando, está convocando a igreja, está chamando, né, para a gente ter uma vida de oração mais intensa. E eu creio, amados, que nós estamos falando muito nesses dias e batendo nessa tecla, que nós estamos vivendo um tempo de avivamento.
Você pode perceber, querido, como os cultos estão mudando o ambiente, as coisas, né? Como as coisas estão acontecendo. Por que isso está acontecendo? Porque estamos orando. Porque nós, igreja, estamos orando. E Deus está começando a despertar cada um de nós. Os cultos estão cada vez mais maravilhosos por causa da glória do Senhor que está vindo. E isso é apenas um começo daquilo que nós vamos viver. Mas, amados, nós precisamos entender um pouco a respeito da nossa vida de oração. Porque talvez você ainda não tenha essa prática de orar. Talvez você ainda não tenha essa prática de buscar o Senhor. Talvez você ainda não viva isso no seu relacionamento diário. Porque se tem algo que chamou a atenção dos discípulos, foi a vida de oração de Jesus. Né? A vida de oração de Jesus chamava a atenção dos discípulos. Você vai ver nos evangelhos, quando você lê a Bíblia, vários momentos que Jesus estava orando. E vários momentos em que ele se retirava a sós, e às vezes passava noites em claro orando. Noites inteiras orando. O que faz a gente pensar, né? Pô, se Jesus, que é o Filho de Deus, se Jesus, que é Jesus, ele orava, né? Quanto mais nós precisamos orar. Se Jesus gastava o seu tempo, mesmo Jesus tendo um ministério que tocava muita gente, a gente sabe que as multidões vinham até Jesus. Diariamente era muita pessoa que ele tocava, que ele curava, que ele expulsava demônio, que ele pregava. Então Jesus tinha um ministério muito intenso. E Jesus sabia que por causa desse ministério ele precisava se retirar para orar, para buscar o Pai. E amados, nós precisamos entender essa chave. Nós precisamos entender essa chave da oração. Porque talvez a gente nunca parou, talvez você nunca parou para pensar sobre isso. E nós precisamos ensinar. Porque os discípulos, um dos discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos. Será que você já pediu para o Senhor isso? Senhor, me ensina a orar. Já foi alguma vez essa a tua oração? Pedir para o Senhor, me ensina a orar. A Bíblia fala lá em Romanos que nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo que habita dentro de mim, dentro de você, ele te ajuda. Ele te ajuda. Então, olha só que legal, nós temos uma ajuda sobrenatural na hora da oração. Quando você está orando, o Espírito Santo está orando junto com você. Ele está intercedendo. É um gemido inexprimível que não dá para explicar. É uma intercessão poderosa do Espírito quando você ora. E muitas vezes, queridos, a gente tem trocado a nossa vida de oração e tem deixado esse lugar para estarmos nos ocupando com várias outras coisas. E isso a gente precisa pensar. Porque uma das estratégias de Satanás é fazer você ficar muito ocupado. A gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer as coisas, eu sei disso. Mas uma coisa que o diabo quer roubar de você, né, e fazer você ficar muito ocupado. Muito ocupado. Fazer você fazer várias coisas. Assim muitas vezes como Marta, né? Corre para lá, corre para cá. Está servindo a Jesus. E é bom a gente servir a Jesus, né? Não é nenhum problema quanto isso. Mas muitas vezes a gente não sabe ser como Maria. De sentar aos pés do Senhor para ouvi-lo. Sossegar o coração. Às vezes tem uma vida corrida, amados. Eu sei que a nossa rotina, para muitos, é corrida. Mas nós não podemos jamais trocar esse lugar da oração. Jamais. Esse lugar ele não pode ser substituído por nada. E é isso, amados, que o Senhor ele ensinou nos seus discípulos. Os discípulos nunca perguntaram assim para Jesus: Senhor, ensina-me a pregar. Ensina-me a expulsar demônio. Ensina-me como o Senhor multiplicou pão e peixe. Como é que é aquele negócio? Você nunca vai ver nas Escrituras os discípulos curiosos por isso. Mas, se algo chamou a atenção na vida dos discípulos, foi quando eles olhavam Jesus orando. E aquilo trazia sobre eles um desejo de orar também. Por isso eles pensavam assim: Senhor, ensina-nos a orar. E essa é uma pergunta que eu faço para você, meu querido irmão. Como é que está a tua vida de oração? Porque se nós queremos um avivamento, e eu creio que todos nós queremos, amém? Esse avivamento. Amado, isso não vem sem
Oração. Sem busca, sem clamor. A gente viu ali no Aba News, né, quanto que a gente está ali incentivando a igreja com horários, né, terça, quinta-feira, os homens, 6 horas da manhã aqui na igreja. Na quarta-feira, as irmãs, junto com a pastora aqui, tem uma equipe orando. Né? Às vezes, eu não posso ir de manhã, por causa do trabalho, enfim, tudo bem. Mas você pode, quem sabe, vir na sexta-feira, um horário alternativo, às 20 horas. E o culto de sexta-feira está um culto, né, que daqui a pouco vai estar que nem aqui, ó, né, um culto, porque está enchendo, gente. Quem está vindo na sexta está sendo um avivamento poderoso aqui. A gente tem criança orando, tem adolescente orando, tem jovem orando, tem, né, pai, mãe, está todo mundo vindo. E é isso que nós temos, amados, orado há tanto tempo, que o Senhor desperte a vida da oração da igreja. E nós precisamos permanecer nesse lugar. Né? Jesus disse para os seus discípulos, permaneçam. E nós precisamos permanecer neste lugar. Que lugar nós temos que permanecer? Na oração. Qual é o lugar que você tem que permanecer? Na oração. E muitas vezes, queridos, a gente está substituindo esse lugar tão precioso da oração. Eu sei que muitas vezes para começar a orar não é fácil. Para começar a orar não é fácil. A Bíblia fala que há uma guerra, né, da carne contra o espírito contra a carne. Então realmente quando você vai orar, ou quando você, né, creio que muitos de vocês já tiveram essa experiência de começar a orar, aí começa a tocar celular, aí começa o WhatsApp, aí é uma coisa, as irmãs que têm filho, aí a criança começa a chorar, aí, né, tanta coisa começa a acontecer quando você decidiu orar, né? Para querer te impedir de entrar nesse lugar. E nós precisamos, amados, né, estar atentos. Muitas vezes, né, o inimigo ele vai tentar te atrapalhar para você não ir orar. Porque o inferno, ele não tem medo de grandes pregadores. Não, ele não tem medo não, de grandes pregadores. O inferno, ele teme aqueles que dobram os seus joelhos e oram. Você quer ser um gigante na tua fé, meu irmão? Comece a dobrar teus joelhos e orar para você ver. Homens e mulheres gigantes da fé são aqueles que se prostram diante do Senhor. São aqueles que rendem a sua vida diante do Senhor. Sabe, nós temos ali na igreja, né, no grupo, ali no WhatsApp, o Ministério de Intercessão, né? Todo dia, né, o pessoal está ali colocando foguinho, 2 horas da manhã, 3 horas, 4, 5, todo dia, o dia inteiro, né? E a gente está ali orando, é tão bom a gente poder ver que a igreja está assumindo esse compromisso. E essa é uma convocação para a igreja, para que a gente possa nos colocar nesse lugar de oração mais intensa. Isso, amados, vai realmente exigir de nós um pouco mais de esforço, com certeza. Nos esforçarmos mais, com certeza. Muitas vezes acordar um pouquinho mais cedo, né? Puxa, eu acordo tão cedo, às vezes você vai precisar talvez acordar um pouquinho mais cedo para orar. Às vezes você vai precisar substituir alguma coisa no teu dia, parar um pouco o celular, desligar um pouco a TV. Você vai ter que fazer alguma coisa, alguma escolha você vai ter que ter. Se você quer chegar nesse lugar, você vai ter que ter alguma escolha. É renúncia, né? É renúncia. Você está disposto a isso? Será que você está disposto a renunciar para que você tenha esse lugar de oração? E Jesus, amados, ele está aqui ensinando os seus discípulos sobre a vida de oração. E o Senhor ele tem colocado isso no meu coração e eu quero poder compartilhar algumas coisas sobre esse versículo que Jesus diz assim, quando orares, dizei. E Jesus começa a ensinar aquela oração que a gente conhece, né? O Pai Nosso, né? Bem conhecida, mas não é uma oração que você usa para ficar repetindo ela, né? Essa é uma oração que ela carrega princípios. Essa oração ela carrega um princípio. Jesus está ensinando princípios. Então quando você começa a meditar nessa oração, você começa a entender princípios espirituais de oração. Então você começa a entender melhor essa oração. Quando você começa a analisar a primeira coisa que você começa a pensar. E Jesus começa falando a primeira coisa, quando ele vai ensinar os discípulos, é dizendo assim, Pai. Primeira coisa que Jesus fala assim, primeira coisa, Pai. Sabe, queridos, uma das coisas que o Senhor, Ele vem ensinar a mim e a você, é que nós temos um Pai. É que nós temos um Pai. Diga assim, eu tenho um Pai.
Nós temos um Pai. Isso fala de uma coisa importante. Primeiro, fala da tua identidade. Fala de quem você é. Porque se você está chamando Deus de Pai, você está dizendo que você é o seu filho. Então você precisa entender quem você é. Quando você se achega nesse lugar de oração, você tem que entender diante de quem você está e quem você é. Eu estou diante do Pai. E eu sou seu filho. Sabe, amados, muitas vezes a gente torna a vida de oração meio burocrática, né? Parece que tem que fazer várias, né? Senhor Todo-Poderoso e Criador dos céus. Amém, querido. Mas Jesus veio simplificar isso. Ele veio apenas dizer Pai. Pai. E isso, amado, para a religião é algo tão que confronta, né? Porque nos dias de Jesus, chamar Deus de Pai trazia muito escândalo. Porque os judeus não concordavam com isso. Quando Jesus dizia, meu pai, os judeus olhavam para Jesus, você está dizendo que você é filho de Deus, então? Você está se colocando como Deus? E isso às vezes fazia com que eles pegassem até pedra para querer apedrejar Jesus. Porque a religião trazia uma revolta no coração dos judeus. Que pai, não! E Jesus veio ensinar os seus discípulos sobre quem eles são. Muitas vezes a religião ela tem roubado de você a tua identidade, de quem você é. Muitas vezes você perdeu essa identidade. Você é filho, você é filha. E você tem um pai. Uma das coisas que Deus vem restaurar na nossa vida de oração é a nossa paternidade. A nossa paternidade. Sabe, amados, uma das coisas interessantes a gente observar no Brasil é que a nação brasileira é um país de muita orfandade. É um país de muita orfandade. O Brasil é uma nação de orfandade. É um espírito de orfandade que paira no Brasil. Você vê que muitas vezes a figura paterna ela não existe em muitos lugares. Muitas vezes você vê que existe uma padroeira, né? É uma mulher, né? O pai ele não está presente. É uma padroeira do Brasil, né? É uma mulher. E a figura paterna não está ali. Muitas vezes e essa questão espiritual é muito séria. Por isso que no Brasil existe tanta orfandade. Principalmente aquela questão espiritual. E talvez, querido, eu falei até hoje de manhã, talvez eu não sei como é que foi a história da tua família. Como foi o teu relacionamento com o teu pai. Mas você precisa entender que existe algo que Deus quer restaurar dentro do teu coração. Dentro do teu coração. Porque talvez você hoje olha para o seu pai com aquela mágoa, trauma, decepções que você viveu no passado. E isso muitas vezes você acaba trazendo até para o teu relacionamento com Deus. Quando você chama Deus de Pai, você não consegue entender isso. Isso muitas vezes fere o teu coração. Então, querido, nós precisamos de um tempo de cura na paternidade da igreja. Por isso que Jesus veio como filho, para restaurar a nossa filiação. Quando Deus enviou o seu filho. Porque o problema da humanidade é um problema de paternidade. O problema da humanidade é um problema de paternidade. Eu sei, amados, que a figura materna é muito importante dentro da família. Mas uma coisa que precisa ser restaurada na nossa geração é a figura do pai. É a figura do pai. Homens, escutem isso. As mães são muito importantes, eu sei disso. Mas uma coisa você tem que entender, homem, você que quer constituir família, e você que já tem família, você precisa entender que há um peso sobre a tua vida, que Deus colocou uma autoridade sobre você, pais, que vocês carregam sobre a família de vocês. Como é que está a tua figura paterna dentro de casa? Você está sendo um agente de Deus para trazer esse entendimento de quem é o Deus Pai Celestial? Nós precisamos restaurar isso como igreja. Amém? Entender a paternidade. Hoje nós vemos muitos homens se eximindo de suas responsabilidades. Muitos homens fugindo daquilo que deveriam fazer. Muitos homens se escondendo e colocando a mulher na frente. Homens, você tem que se colocar e se posicionar ao lado da tua esposa. E caminhar, muitas vezes, que isso é muito importante.
Eu estou saindo um pouquinho aqui, né, mas eu estou falando a respeito de algo que Deus está colocando no meu coração sobre pais. Os pais precisam ser restaurados. Levanta a mão, você que é pai aqui. Todos os pais. Quem é pai? Fica com a mão levantada. Pai, eu quero orar, Senhor, pela paternidade desses homens. Eu quero orar pela restauração da paternidade dessa geração. Restaura, Senhor, a figura paterna. Não é a figura, Deus, de opressão. Não é a figura de homens que oprimem suas esposas, oprimem seus filhos. Não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com pais que cumprem o seu propósito. Eu quero declarar cura na paternidade, Senhor, de todos os homens aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Pai. Primeira coisa que nós precisamos entender é a nossa identidade. Identidade e intimidade. Não é porque chamar de pai, né? É tão gostoso você chamar Deus de pai. Pai. Eu falo isso muito porque eu tenho um ótimo relacionamento com meu pai. E para mim não é nada complicado me relacionar com Deus, porque meu pai sempre tratou bem do meu coração. Sempre. O pastor conhece bem meu pai, meu pastor, a gente se relaciona, sabe quem eles são. Quem já conhece, né, aqui meu pai. Então meu pai sempre cuidou muito bem do meu coração. E por isso eu me relacionar com meu pai, né, é um filtro que sempre ficou muito claro para mim. Quem é meu pai? Isso é muito importante para nós aqui, queridos. E por isso eu creio que enquanto eu estou falando, Deus está curando o teu coração. Deus está curando você, para que você seja realmente um filho amado do Pai. Olha só que legal, em Lucas capítulo 3, falando a respeito de Cristo, né, lá no batismo. Lucas capítulo 3, versículo 21. Vai dizer que Jesus estava lá sendo batizado. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E olha só, mais uma vez, estando ele a orar, né? O que ele estava fazendo? Orando. O céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia assim: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Tu és o meu filho amado. Feche teus olhos um pouquinho e escuta isso que eu vou te dizer. Tu és o filho amado. Tu és a filha amada. É quem você é. Um filho amado, uma filha amada. Amém? É isso que você é, filho e filha de Deus, aleluia. Outra coisa importante, querido, que Jesus ele continue falando aqui nessa oração que ele está ensinando. Primeira coisa que eu falei, a identidade, a intimidade, Pai. Segunda coisa, no versículo ele vai dizer, santificado seja o teu nome. Aqui, amados, muitas vezes a gente pensa assim, como? A gente sabe que Deus é santo, né? Deus é santo. Deus é santo, Ele não tem pecado, Ele não tem, né, não há treva no Senhor. Ele é perfeitamente santo. Mas a pergunta que eu faço, como você santifica o nome dEle? Como você santifica o nome dEle? E aqui Jesus ele vem nos ensinar uma coisa muito importante na nossa vida de oração. É que muitas vezes, queridos, quando a gente está tendo esse tempo de oração, a gente tem que entender uma coisa, a gente carrega o nome do nosso Pai. Você carrega o nome dele em você. Isso significa que por onde você vai, o nome do Senhor está sobre você. Ou seja, você tem um pai, esse pai tem um nome, e esse nome está sobre a tua vida. Todos nós somos muitas vezes conhecidos pelos nossos pais, né? Cristiano, filho do Adão. Ah, sei quem é. O Adão eu sei, né? Muitas vezes, né, você coloca, o filho do, né, do fulano, filho do ciclano, né? E assim também nós somos conhecidos como filhos de Deus. E onde você vai, você carrega o nome dele, amém? E muitas vezes, queridos, a gente não para pensar nisso. Que nós temos um testemunho a zelar nessa terra. Quando você sair por aqui, acabou o culto, vai para casa amanhã, essa semana, você não pode se esquecer que você está representando alguém. Que todo mundo está olhando para você como um filho de Deus, como uma filha de Deus. Sabe, mas nós precisamos santificar o nome do Senhor. Eu acho interessante aqui, uma passagem, né? Em Números, capítulo 20. Números, capítulo 20. Vai dizer aqui, versículo 2 em diante. Números 20, capítulo 20, versículo 2. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés
e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniu o povo diante da rocha, e Moisés lhes disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vocês, para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não cresces em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhes dei. Amém? Amado, aqui é uma passagem que faz a gente entender uma coisa. Quando Moisés recebeu uma palavra do Senhor, o povo estava murmurando, o povo estava reclamando porque não tinha água. Moisés se prostrou diante do Senhor, ele foi orar, né? Ele foi orar, ele foi buscar o Senhor, e Deus apareceu para ele. E Deus deu uma palavra, ó, vai, fala, Deus deu uma palavra, faz isso, fala a rocha. E ele leva o bordão, chega lá, chama o povo, ó, vocês estão, né, seus rebeldes, né, vocês estão provocando o Senhor. Ele dá, e ele, em vez de falar a rocha, a Bíblia fala que ele fere, e dá 2 pauladas na rocha, e saiu água, tudo aconteceu, querido. Aconteceu um milagre, todo mundo bebeu água, glória a Deus, o milagre aconteceu, deu tudo certo. Só que depois Deus chama Moisés à parte, assim, ó, vem cá, e Arão, vem cá um pouco. Você não creu em mim. Você não creu em mim para me santificar. Sabe, amados? E isso custou caro para Moisés. Porque ele diz, ó, você não vai entrar na terra. Você não vai fazer esse povo entrar. Parece uma coisa tão pequena, né? É por isso que é importante você entender por que você carrega o nome do Senhor. Porque, amados, você quando você está orando, você tem que aprender uma coisa, você tem que ser obediente. Obediente. Quando você ora, muitas vezes Deus te dá uma palavra. E quando você sai dali, às vezes você faz outra coisa que Deus nem falou para você fazer. Né? Assim como Moisés, Deus diz, ó, fala para a rocha. Moisés fala, e feriu. Né? Deus não falou para ele fazer isso. Aconteceu, deu milagre? Aconteceu, deu milagre. Só que isso não significa que Deus aprovou o que ele fez. Deus, ele não santificou o nome do Senhor por meio da sua atitude. Muitas vezes você está orando e Deus está falando contigo certas coisas que você não está obedecendo. Então não adianta você dobrar os teus joelhos e orar e pedir para o Senhor, se você não está disposto a obedecer aquilo que Deus quer. E muitas vezes, querido, você tem que entender que o mundo espiritual, ele nos enxerga. Você pode esconder dos homens tudo, mas no mundo espiritual tudo é claro. Se você está andando em desobediência, o inferno sabe disso. Para nós pode ser que esteja tudo bem. Porque eu não tenho como saber, a gente não tem. Mas o mundo espiritual reconhece quem é que realmente está santificando o nome do Senhor ou não. É muito sério isso, né? Santificado seja o teu nome. Você carrega o nome dele. Né? Outro texto aqui, né, que diz em Romanos capítulo 2. Estava pensando sobre esse texto. A Bíblia fala aqui, o apóstolo Paulo vai dizer, Romanos capítulo 2, versículo 17. Romanos capítulo 2, versículo 17. Paulo vai dizer assim, se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, estás persuadido que és guias dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e de verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa.
Muitas vezes o nome de Deus está sendo blasfemado por nossa causa. Porque nós falamos uma coisa e vivemos outra. Paulo está dizendo, você diz para não roubar, mas você está roubando. Você diz para não cometer adultério, mas está cometendo. Você diz para não mentir, mas você mente. Isso é santificar o nome do Senhor? Santificado seja o teu nome. Lembre, você carrega o nome do Senhor na tua vida. Não se esqueça disso. Outro ponto, Jesus vai falando aqui sobre ensinar sobre oração. Ele vai dizer, venha o teu reino. Venha o teu reino. Diga-se comigo, venha o teu reino. O que isso significa? Um posicionamento. Posicionamento. Na tua vida de oração, você precisa se posicionar. Quando Jesus ele vai dizer, mas o que é o reino de Deus, né? O reino de Deus é aquilo que nós devemos buscar em primeiro lugar. Jesus vai falar isso lá em Mateus capítulo 6, versículo 31. Mateus capítulo 6, 31 vai dizendo assim, portanto não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. Procuram, né, todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O 33 vai dizer, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. O que nós temos que buscar, então, em primeiro lugar, é o reino de Deus. Sabe, amados, a gente fica tão inquieto, muitas vezes, né? Que nem Jesus vai dizer, o que vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. E Jesus está deixando claro, o Pai sabe que você precisa dessas coisas. Então não busca isso primeiro. Busque em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça. Comece, né, a entrar neste lugar de oração, orando para que o reino de Deus venha dentro da tua casa, para que o reino de Deus venha no meio da tua família, para que o reino de Deus venha lá no teu bairro, lá no teu trabalho, onde você está. Comece a orar para que o Senhor manifeste o seu reino através da tua vida. Jesus disse que o reino de Deus ele está onde? Dentro de nós. Você carrega o reino de Deus. Onde é que está o reino de Deus? Diga assim, dentro de nós. Jesus ele diz para os fariseus, né, não procure, ele aqui ou ele lá, porque o reino de Deus ele está dentro de você. Então, amado, por onde você anda, você é um representante do reino de Deus. Por isso que Jesus diz, venha o teu reino. Então, aonde você vai, o reino de Deus vai junto. Então, a vontade de Deus é manifestar através de você a justiça do reino. A vontade de Deus é manifestar através de você, né, a paz do reino, a alegria do reino. Porque lá em Romanos capítulo 14, versículo 17, o apóstolo Paulo define o reino de Deus assim. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então por onde você vai haver justiça. Por onde você vai, você carrega a paz. E por onde você vai, a alegria vai com você. É a alegria do Espírito Santo. O reino de Deus é isso. Você chega no lugar onde está acontecendo coisas injustas, mas você carrega o reino e você vai lá levar a justiça. Você chega no lugar onde há tribulação, onde há briga, discussão, coisas acontecendo, mas você carrega o reino de Deus, lá vai entrar a paz do Senhor. Você entra no lugar onde tem depressão, tristeza, coisas ruins, né? E você que carrega o reino de Deus, você vai levar a alegria do Espírito Santo na vida daquelas pessoas. E isso tudo começa onde? Na tua vida de oração. Você ora, você diz, venha o teu reino. E quando você se levanta, você leva o reino com você, você leva ele junto com você. Amém, amado? Você está entendendo que você carrega o reino? Olha que poderoso isso, querido. Isso a gente está falando da vida de oração. Nosso posicionamento. E isso é importante, Jesus está ensinando seus discípulos, fazendo eles pensar sobre isso. Ele vai dizer depois, o pão nosso de cada dia. É interessante a gente pensar nisso, né? Aqui fala da provisão, né? Fala da provisão de Deus de cada dia, nos dá hoje. O pão nosso, eu acho interessante isso, né? Que não é o meu pão, né? Não é algo assim na primeira pessoa, né? É o meu pão. A oração, na verdade, ela nunca está na primeira pessoa. A oração, ela está no plural. Ela está sempre falando o Pai nosso, o pão nosso.
Essa oração ela não é feita na primeira pessoa do singular, ela é feita no plural. Em nenhum momento Jesus está ensinando a individualidade, Ele está ensinando o corpo. Ele está ensinando a unidade. Então quando você fala do pão, você está falando da provisão. Sabe, da provisão de Deus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sabe que o Senhor Ele cuida de você? Sabe, amados, assim, muitas vezes você está passando por um momento de dificuldade, e você pode, na oração, buscar a provisão do céu. Assim como muitas vezes Deus operou milagres, em lugares onde estava faltando farinha, Deus diz, vai multiplicar a farinha. Em lugares onde estava faltando o azeite se multiplicou. No lugar onde estava ali a multiplicação do pão e do peixe, lembra do milagre? Tinha pouca coisa. 5 pães, 2 peixes. Jesus disse, isso aqui já é o suficiente. E Ele repartiu. Aquele pão alimentou mais de 5.000 homens, fora de mulheres e crianças. Mas porque quando você está nesse lugar de oração, muitas vezes Deus vai começar a liberar algo na tua vida, mas que não é só para você. Aquilo que Deus vai te dar, Ele vai te dar para você abençoar muitas vidas também. Porque quando você recebe algo, Deus está te dando para você abençoar também. Por isso que é pão nosso. É pão nosso. Porque aquilo que Deus me deu é para repartir também com o meu irmão. Às vezes a gente, amados, às vezes a gente vai, por exemplo, né, o quilo do amor, né, que a gente fala aqui, né? Às vezes a gente chega, vai no mercado, compra um monte de coisa, mas daí vai no GC e não leva nada. Aqui é um pensamento, querido. A gente vai no GC, por que a gente não leva algo também para, né, repartir? Se Deus, né, é isso que eu falo assim, pensando sobre isso. Isso aqui é uma mentalidade que a gente tem que mudar, porque a gente vai para o GC com aquela mentalidade só de receber, né? Muitas vezes a gente não vai para levar alguma coisa. E quando você entende, puxa, eu posso ser um instrumento de Deus para trazer provisão na vida de alguém. Você pega aquele quilo de arroz, você pega aquele leite, você pega aquele feijão e leva para o GC, por exemplo. E lá você coloca lá e diz, ó, Deus vai abençoar alguém através desses alimentos. Amado, é poderoso isso. É uma semente que você está lançando ali. E amados, é isso, Deus quer fazer multiplicar. A Bíblia fala que Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Então Deus nunca vai deixar faltar pão na tua casa, nunca vai deixar faltar sustento na tua casa. Quando você estiver precisando de provisão, aonde você vai primeiro? Dobra o teu joelho. Está precisando de provisão? Não sai correndo, né? Fazer empréstimo, fazer tanta loucura. Está precisando de provisão? Faça o que primeiro? Dobra os teus joelhos e vai orar. Está precisando de provisão? Está precisando de algo na tua vida, querido? Sabe o que você faz em primeiro lugar? Dobra os teus joelhos e peça para o Senhor. Peça. É por isso que Deus diz aqui, pede, ó. Versículo 7 Opa, estou aqui em Mateus. Do Lucas, né? Capítulo 11. Versículo 9. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscais e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, o que acontece? Recebe. Todo o que busca, o que acontece? E aquele que bate? Simples assim. Simples assim. Se você pedir, o Pai vai te dar. É provisão, querido. Eu quero declarar isso sobre a tua vida, querido. Eu não sei se você está passando por momento de dificuldade, desemprego, alguma situação na família. E eu quero declarar sobre a tua vida a provisão de Deus sobre você em nome de Jesus. Que o pão nosso venha sobre você. Que a bênção de Deus venha na tua casa. E você comece a viver o sobrenatural. Assim como era lá no deserto, né? A Bíblia fala que todo dia Deus dava o seu maná para o povo. Nunca faltou. Durante aqueles 40 anos que eles caminharam, o maná todo dia estava lá, para eles buscar, para eles comer. Nunca faltou pão, nunca faltou comida. Assim o Senhor nunca vai te deixar faltar. Por isso que na nossa vida de oração, a gente precisa crer que o nosso Pai está cuidando de nós. Por isso Jesus diz, não se inquiete com isso, não se inquiete. E outra coisa, Jesus vai entrar agora numa situação, o quinto ponto aqui, que vai falar, perdoa os nossos pecados. Nessa oração, ele está falando aqui sobre o arrependimento. Quinto ponto fala sobre o arrependimento. Perdoa os nossos pecados. Na tua vida de oração, querido, a gente precisa ter esse lugar, né? De arrepender, de buscar o perdão de Deus. É tão bom a gente ser perdoado, né? Quando a gente está, né? A Bíblia fala que se porventura pecardes, nós temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós. E Ele nos purifica de todo pecado, aleluia.
Sabe, amados, muitas vezes o diabo vem te acusar, vem trazer coisas da tua cabeça, mas a Bíblia diz que você pode se achegar a Jesus e Ele vai te perdoar. Assim como diz 2 Crônicas 7,14, né, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você quer ter a terra do teu coração sarado? Porque a Bíblia está falando não da terra, né? Muitas vezes está falando daqui, ó, do coração, a terra do coração. Deus quer sarar a tua terra. E isso é tão importante porque o versículo, ele vai dizer, perdoa, presta atenção, fala do arrependimento, né? Perdoa os nossos pecados e na sequência ele diz assim, pois também nós perdoamos o que nos deve. Aqui é uma chave importante. Porque nós também perdoamos a quem nos deve. E a pergunta que eu te faço, você tem liberado perdão para as pessoas? Você tem liberado perdão? É interessante, né? Muitas vezes quando você dobra os seus joelhos, você começa a orar. De repente o Espírito Santo começa a falar com você. Vai lá. Vai lá com a tua esposa, pede perdão para ela. Você falou de uma forma meio... Ah, é verdade, Espírito Santo. Você vai lá, perdão. Corrige, conserta. Ou às vezes com um irmão, ou às vezes com alguém, né? Lá no trabalho, às vezes você falou meio grosso, meio estúpido com uma pessoa, de repente você está orando, o Espírito Santo fala com você. Vai lá e chega naquele teu colega de trabalho, pede perdão para ele. Mas Senhor, não fiz nada, né? Vai lá e pede perdão para ele. Sabe, amados, uma coisa interessante, Jesus vai dizer aqui, ó, em Mateus capítulo 6, olha só que forte isso para a gente entender sobre o perdão. Mateus capítulo 6, versículo 14. É a mesma oração, mas Jesus ele complementa, o Mateus complementa dizendo, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Olha que forte isso, Deus está dizendo, Jesus está dizendo que se a gente não libera perdão, nós não seremos perdoados. Forte isso, né? Se você não perdoa, você não é perdoado quando você pede perdão. Porque a oração está dizendo, perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Agora, se eu não estou perdoando, então o Senhor não vai te perdoar também. Então, querido, muitas vezes a tua vida de oração está travada. Por causa desse lugar de perdão. Porque você não está perdoando quem já deveria ter sido perdoado. Ah, mas essa pessoa fez isso, ela fez aquilo, e vai dando aquelas justificativas, né? Sabe, não interessa, querido. O Pai está dizendo apenas isso, perdoa. Perdoa. O teu coração está livre de mágoas e ressentimentos de pessoas. Eu quero que você pense sobre isso para você. O teu coração está livre de ressentimentos e mágoas por pessoas. Você já tem perdoado? Então, talvez você está vivendo aprisionado e a tua vida de oração não vai fluir se você não perdoar. Não vai fluir. É como se o céu tivesse fechado sobre você. Você ora, mas a vida não vai fluir. Enquanto você não se posiciona para liberar perdão. Se você tem algum problema nessa área, querido, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas se o Espírito Santo está te incomodando nesse quesito de liberar perdão, querido, essa é a noite de você se posicionar e liberar perdão. E sair desse lugar de prisão espiritual. Porque a falta de perdão é uma prisão. Jesus ele usa uma parábola para explicar isso. Que um rei, né, ele foi cobrar os seus servos. Né, um devia, né, muito dinheiro, outro devia um pouco. Né, e aí eles não tinham como pagar. Daí exclamaram, pá, tem misericórdia. O rei perdoou a dívida, né, do seu servo. Ele saiu dali. Logo que ele saiu dali, ele já encontrou um conservo dele, que tinha uma dívida com ele, mas era uma dívida pequena. Ele disse, você tem que me pagar. E aí ele diz, mas eu não tenho. E começa a suplicar o favor. Não. E a Bíblia diz que aquele servo lançou aquele outro na prisão. Não, você vai ficar lá até me pagar. E quando o rei soube dessa situação, ele ficou indignado. E disse, manda trazer esse servo para cá. E disse assim, se você é um servo mau, eu perdoei toda aquela dívida porque você me suplicaste. E você não fizeste o mesmo com o teu próximo. Aí a Bíblia diz que aquele servo foi lançado na prisão, onde haverá choro e ranger de dentes. A falta de perdão é uma prisão.
Você fica aprisionado, querido. Então muitas vezes você está numa prisão espiritual, porque o teu coração não está liberando perdão. E é onde o diabo tem travado você. E esse lugar de oração não flui por causa dessa falta de perdão. Você está disposto a perdoar? Você está disposto a liberar perdão? Porque se você estiver disposto, querido, você vai experimentar uma cura muito grande no teu coração. Você vai experimentar uma cura muito grande no teu coração. Nós devemos perdoar, queridos. E a Bíblia termina dizendo aqui, a oração termina dizendo aqui, né? Não nos deixeis cair em tentação. Abra ali comigo Mateus capítulo 26, onde Jesus está ali com seus discípulos no Getsêmani. Mateus capítulo 26, do versículo 36 até o 46. Vamos ler juntos aqui. Mateus 26, do 36 até o 46, né? Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. E disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar, né? Jesus estava naqueles momentos finais da sua vida aqui na terra, né? E ele sabe por tudo aquilo que ele vai passar. Então Jesus chama os seus discípulos para orar com ele. E levando consigo Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Olha só, Jesus estava muito, angustiado naquele momento. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui comigo, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os o quê? Dormindo. Olha só, quando muitas vezes nós estamos, dormindo. O Senhor, é por isso que nós precisamos se despertar, querido, porque muitas vezes o Senhor está nos chamando para esse lugar de oração, e nós estamos dormindo, pegando no sono. E aí Jesus vai dizer assim, e disse a Pedro, então nem uma hora pudesses vós vigiar comigo? Jesus, ficou indignado com os discípulos dormindo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto. A carne, ela é fraca. Muitas vezes as pessoas, elas pecam e dizem assim, a carne é fraca, Mas não tem nada a ver com o versículo. Quando você peca, a carne é forte. Quando você vai orar, é que a carne é fraca. A carne é fraca para orar. O espírito está pronto. Jesus está falando de oração. Lembra do contexto do versículo. Jesus está falando de oração. Ele está dizendo que o teu espírito já está pronto para orar. Mas o que te impede? É que a carne é fraca. Por isso vocês estão dormindo. Entenderam? Então as pessoas dizem, eu pequei porque a carne é fraca. Não, você pecou porque a carne ela é forte. Você está alimentando muito ela. É por isso que você pecou. Então essa é a chave, querido. Jesus vai dizer assim, 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Olha só, querido, como é importante a oração. Porque a oração é o lugar onde a gente se rende à vontade de Deus. Jesus estava num momento de tristeza, num momento de angústia. Ele está dizendo, Pai, se possível, livra desse momento. Jesus estava num momento de muita batalha espiritual ali, porque o que iria acontecer era muito forte. A Bíblia fala em Lucas, que ele chegava a suar gotas de sangue. Então ele está ali se rendendo. Pai, se não é possível que esse cálice passe, seja feita a tua vontade. Porque no lugar de oração, Deus vai te levar a isso, a você se render à vontade do Pai. E Jesus, aqui voltando ao versículo 43, achou-os outra vez o quê? Dormindo. Mais uma vez, dormindo. Porque os seus olhos estavam pesados. Deixando novamente orar pela terceira vez. Jesus fez isso 3 vezes. E repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais? Mais uma vez. Eis que é chegada a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Por 3 vezes Jesus vai orar e por 3 vezes os discípulos estão dormindo. Então, amado, você entende que esse lugar de oração muitas vezes é um lugar de guerra, de batalha espiritual.
A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades, né? Há uma guerra quando você está orando. Sim, há uma guerra. A oração, ela é uma guerra. Quando você decide orar, você vai enfrentar muitas batalhas. Os discípulos estavam com muito sono aqui. E eles, né, não estavam conseguindo, porque estavam pescando, que nem diz nossa expressão, né? E isso, amados, muitas vezes os discípulos, eles não estavam, sabe o quê? Conectados com o coração de Jesus naquele momento. Enquanto Jesus estava angustiado, os discípulos estavam só querendo dormir, né? Eles não estavam conectados. E a oração, ela te conecta com o coração de Jesus. Porque houve um momento em que os discípulos estavam, enquanto Jesus estava dormindo, os discípulos estavam apavorados, né? Que foi o momento na tempestade, né? Jesus ali estava dormindo de boa, confiando. Mas os discípulos estavam apavorados. Aqui já é outro contexto. Agora Jesus está precisando, né, de ajuda. E os discípulos estão dormindo. Então, amados, a gente precisa criar um alinhamento no nosso coração com Jesus. Que quando nós vamos orar, nós precisamos entender que há um lugar poderoso para nós vivermos, amados. E eu tenho certeza que nessa noite o Pai está trazendo para você um desejo de orar. Como você nunca sentiu antes na tua vida. Eu oro para que o Espírito Santo comece a te acordar nas madrugadas para você orar. Que você perca o teu sono, meu querido. Você começa a perder sono para orar, querido. É um tempo da igreja começar, sabe, a ter ousadia, querido. Porque se a gente não começar a ter postura, a gente vai viver a vida inteira uma vida relaxada, religiosa, sem fazer nada. A oração, ela vai exigir de nós renúncia, vai. Vai exigir de nós um preço, vai. Não vai ser fácil, não. Mas é prazeroso. Quanto mais você ora, mais vontade você tem de orar. Agora, quando você para de orar, menos vontade você tem de orar. E eu quero te desafiar nessa noite, meu querido. Eu sei que essa não é aquela mensagem que você pensou, poxa, eu vim para a igreja para buscar uma bênção. Mas eu estou te dando o caminho da bênção. A oração. Na tua vida de oração, você vai começar a encontrar todas as bênçãos que você precisa. Você não precisa vir num culto de domingo para buscar uma bênção. Você pode chegar no teu secreto, no teu quarto e orar. E você vai começar a viver milagres. Quero te convidar a ficar de pé, amém, amado? Você recebe essa palavra?